Olá, sejam muito bem-vindos à nossa leitura. Oi para todo mundo. Que bom que a gente está aqui. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E hoje a Que gente vai bom. para a parte 3, né, dessa leitura. Eu estava vendo aqui, eu acho que é a terceira, É a terceira. segunda tarefa. A gente viu a primeira, Ah, vamos para a é, segunda. Acho que isso. dá para fazer a segunda e a terceira hoje. Ai, que legal. Nossa, muito legal, muito, muito potente isso, né, Ni? Muito, muito potente. Adorei, adorei. Incrível. Já estou aqui ansiosa para ver essas próximas. E para quem ainda não viu, a gente está falando da história da Vaza Lisa. Então, ouça, né, quem puder assistir o vídeo onde a gente conta a história, porque dela tá destrinchando essa história. Então, vamos lá. Desculpa, eu coloquei no mudo aqui e não conseguia Oi? tirar. Eu coloquei no mudo e não conseguia tirar. Eu já tava dentro da história, para você ver como eu tô ansiosa. Já. Ai. Bom, então vamos lá para a segunda tarefa, que é a tarefa de denunciar a natureza sombria. Nessa parte da história, a família da madrasta má entra no mundo de Vasalisa, tornando sua vida uma desgraça. São as seguintes tarefas desse período: aprender ainda com maior conscientização a largar a mãe excessivamente positiva, descobrir que ser boazinha, ser gentil e simpática não vai fazer a sua vida florir. Vasalisa torna-se escrava, mas isso de nada adianta. Vivenciar diretamente a própria natureza sombria, especialmente os aspectos exploradores, ciumentos e rejeitadores do eu. A madrasta e suas filhas, que representam isso na história. Incorporar esses aspectos, criar o melhor relacionamento possível com as piores partes de si mesma. Vou repetir essa frase. Criar o melhor relacionamento possível com as piores partes de si mesma. Deixar acumular atenção entre quem se aprendeu a ser e quem se é realmente. Trabalhar, afinal, no sentido de deixar morrer o velho eu para que nasça o novo eu intuitivo. A madrasta e suas filhas representam elementos pouco desenvolvidos, mas provocativamente perversos dentro de nós. Trata-se de elementos sombrios, ou seja, de aspectos que são considerados indesejáveis ou inúteis pelo ego, sendo, portanto, relegado às trevas. O material da sombra pode ser muito positivo, já que muitas vezes os talentos da mulher são também empurrados para as trevas. No entanto, o material sombrio negativo pode ser útil, como veremos, pois quando ele irrompe e nós finalmente identificamos esses aspectos e as suas fontes, nós nos tornamos mais fortes e mais sábias. Nesse estágio, a mulher se vê exigida por cobranças banais da sua psique que a levam a atender a qualquer desejo de qualquer um. A obediência provoca uma descoberta chocante que deve ser registrada por todas as mulheres. Ou seja, a de que ser nós mesmas faz com que nos isolemos muito dos outros. E, entretanto, ceder aos desejos dos outros faz com que nos isolemos de nós mesmas. É uma tensão angustiante e que precisa ser suportada, mas a escolha é clara. Vasalisa é privada dos seus direitos por herdar uma família que não tem condições de compreendê-la ou de apreciá-la, e por ser herdada por essa família. No que lhe diz respeito, ela é desnecessária. A família a odeia e a insulta, tratam-na como uma estranha, aquela que é indigna de confiança. Nos contos de fadas, o papel do estranho ou daquele que é excluído é geralmente desempenhado por quem está mais profundamente ligado à natureza conhecedora. A madrasta e suas filhas podem ser consideradas criaturas inseridas na psique da mulher pela cultura a qual ela pertence. A família da madrasta na psique é diferente da família da alma, por pertencer ao superego, aquele aspecto da psique que é estruturado de acordo com as expectativas, saudáveis ou não, de cada sociedade, em particular no que diz respeito às mulheres. Essas camadas e obrigações culturais que são do superego, aquele que manda,
não são vivenciadas pelas mulheres como se emanassem do eu da alma, mas dão a impressão de vir de algum ponto lá fora, de alguma outra fonte que não é a nossa. As camadas culturais e do superego podem ser muito positivas ou muito prejudiciais. A família da madrasta de Vasalisa é um gânglio que ficou na psique e que intercepta a nossa vitalidade. Elas se apresentam como um coro de megeras irredutíveis que provocam a menina. Você não sabe fazer isso, você não é boa nisso, você não tem a coragem necessária, você é boba, sem graça, você é vazia, você não tem tempo, você só é boa para as coisas simples, só se permite que você faça isso e nada mais, desista enquanto pode. Como Vasalisa ainda não tem consciência plena do seu poder, ela permite esse obstáculo perverso na sua vida. Para que ela reconquiste sua vida, algo de diferente, algo de revigorante precisa acontecer. O mesmo vale para nós. Podemos ver no enredo que a intuição de Vasalisa a respeito de que está acontecendo à sua volta é extremamente superficial e que o pai da psique também não percebe o ambiente hostil. Ele é bom demais e não dispõe de desenvolvimento intuitivo próprio. É interessante observar que as filhas que têm pais ingênuos, com frequência, levam muito mais tempo para acordar. Nós também sofremos essa interceptação quando a madrasta que existe em nós ou à nossa volta nos diz que, para começar, não valemos muito e insiste em que a gente se concentre nas nossas falhas, em vez de perceber a crueldade que gira ao redor, seja dentro da psique, seja na cultura. Mesmo assim, ver alguma coisa a fundo ou perceber tudo que possa estar oculto exige intuição, bem como força para suportar o que se vê. Como Vasalisa, podemos tentar ser gentis quando devíamos ser espertas. Podemos ter sido ensinadas a pôr de lado esse insight com o objetivo de não criar problemas. Contudo, a recompensa por ser boazinha em circunstâncias repressoras é a de ser mais maltratada. Embora a mulher sinta que, se for ela mesma, vai se afastar dos outros, é exatamente essa tensão psíquica que é necessária para criar alma e promover mudanças. É assim que a madrasta e suas filhas conspiram para mandar Vasalisa embora. Elas tramam em segredo. Entre na floresta, Vasalisa, vá até Baba Yaga e, se você sobreviver, haha, o que não vai acontecer, então talvez a gente te aceite de volta. Essa ideia é de importância grande porque muitas mulheres ficam emperradas no meio desse processo, como que suspensas, e dizem, embora exista um predador natural, aquele que diz morra, como a gente viu no outro conto, e por que você não desiste, no estilo muito automático, a cultura na qual a mulher vive e a família na qual ela foi criada podem exacerbar dolorosamente aquele aspecto natural e moderado que diz não na psique. Por exemplo, mulheres criadas em famílias que não demonstram aceitar seus talentos costumam tomar nas mãos empreendimentos extraordinariamente grandes, repetidas vezes, sem saber por que motivo agem assim. Elas acham que precisam ter 3 doutorados, que precisam ficar penduradas no Monte Everest de cabeça para baixo, ou que devem realizar todo tipo de empreitada perigosa, demorada e dispendiosa para tentar provar a essas famílias que têm valor. Agora vocês me aceitam? Não? Está bem, vejam só essa. É claro que os aspectos da família da madrasta nos pertencem, não importa de que modo eles tenham chegado até nós. E é nossa função lidar com eles, com energia. Mesmo assim, podemos perceber que, para que continue o trabalho profundo, a tentativa de provar nosso valor a esse coro de megeras enciumadas é em vão. E, como veremos, na realidade impede a nossa iniciação. Vasalisa realiza os serviços domésticos de rotina sem se queixar. A submissão sem queixas é de aparente heroísmo, mas na verdade gera cada vez mais pressão e conflito entre as duas naturezas opostas, a boa demais e a exigente demais.
Como o conflito entre o excesso de adaptação e a manutenção da identidade, essa pressão se acumula para chegar a um fim. A mulher que está dividida entre essas duas atitudes está no caminho certo, mas vai precisar dar os seguintes passos. Na história, a família da madrasta suga de tal maneira a força psíquica que, através das suas maquinações, o fogo se extingue, que é o fogo da casa. A essa altura, a mulher começa a perder o seu norteamento. Ela pode sentir frio, solidão e uma disposição a fazer qualquer coisa para trazer de volta a luz. É esse exatamente o tranco que a mulher boa demais precisa para levar para continuar a sua introdução ao seu próprio poder. Poderia-se dizer que Vasalisa tem de ir ao encontro da grande megera selvagem porque precisa de um bom susto. Temos de abandonar esse couro de megeras e mergulhar na floresta. Não existe meio que nos permita ir e ficar ao mesmo tempo. Vasalisa, como nós, precisa de alguma luz de orientação que diferencie para ela o que é bom do que não é. Ela não vai poder crescer se ficar parada, servindo de sacos de pancadas para todos. As mulheres que tentam tornar invisíveis os seus sentimentos mais profundos estão se entorpecendo. A luz se extingue. É uma forma dolorosa de vida. Inversamente, e talvez com um toque de perversidade, quando o fogo se apaga, isso ajuda a despertar Vasalisa da sua submissão. Ela é levada, então, a abandonar um velho estilo de vida e a entrar com passos trêmulos numa nova vida, baseada em conhecimentos interiores mais antigos e mais sábios. Eu acho que eu vou parar por aqui nessa tarefa, porque acho que tem muita coisa já para a gente pensar, né? Eu acho muito legal que ela dividiu nessas tarefas, né? Então, relembrando o nome dessa tarefa, que é denunciar a natureza sombria. Olha, me identifiquei com tanta coisa aqui. Idem. Nossa. Como a gente. Mas até anotei aqui algo para trazer como um mantra para mim. Consciência plena do seu poder. A gente não faz ideia, né, do nosso poder. A gente vai colocando capas assim, não, você tem que ser boazinha, né? Você tem que fazer tudo certinho, você tem que ser invisível, falar sim para Sem reclamar, de tudo, preferência. sem reclamar. Só faz, né? Não dá trabalho. E no final a gente não faz nem ideia do nosso poder. A gente está só apagando a nossa chama mesmo. Sim. E o que ela fala, né, de a gente não reclamar, que isso em muito socialmente é visto como uma coisa heróica, né? Nossa, olha, ela faz tudo e nem reclama. Mas isso é muito ruim, porque vai extinguindo quem a gente é mesmo, né? Os nossos desejos, as nossas vontades, e não ajuda em nada o nosso processo. O nosso e do todo, né? Porque Do senão nada todo. transforma, senão é um processo só numa aceitação como uma escravidão, como ela coloca, né? Então tem esse processo também enraizado na nossa humanidade, né? De que um manda e o outro tem que obedecer, né? Então o poder é para dominar o outro e não para dominar a si mesmo no processo de se conhecer, né? Sim. Conhecer as nossas sombras, conhecer as nossas madrastas, né? Sim, a Dominar gente tem um monte aqui dentro. é, é isso que a gente tem que dominar, né? Mas eu só consigo dominar isso, esse interno, que tira as minhas forças, o meu poder de ação, né? Você vê que ela colocou, achei muito legal isso, por muitas vezes eu me vejo nesse lugar. Essa minha madrasta aqui que fica falando, "Não, você não é capaz, isso não vai dar certo, isso me trava. E aí eu não dou o passo. Sim, É sim, exatamente. difícil. É difícil, não? Para você, para os outros dá, mas você nem tem condições de fazer isso, por que que você quer fazer isso? Nossa, que forte isso daí, viu? É bem forte mesmo. O que ela falou, né? Desenvolver o melhor relacionamento possível com as piores partes de nós. Essas partes, elas estão aqui, não adianta fingir que não tá, né? É, Quanto mais a gente renega, pior é. E saber negociar, saber, como é que fala? Argumentar
Fala, não, você não sabe o que está falando, vou continuar. É. Nesse momento pode baixar a bola, não é? Só que se a gente não der atenção para isso, né, só boazinha, né, é verdade, né, naquele conformismo, né, ah, é verdade, não sou boa. Os outros são, mas eu não. Se É, a não gente continuar consigo. nesse, não consigo, não posso mesmo, tem razão, né? Ah, é verdade, se eu fizer isso, eu vou prejudicar minha família. Se eu falar isso, ai, que medo, sei lá, alguém pode falar alguma coisa. Ai, se for isso, eu vou perder meu emprego. Ai, se for isso, eu vou, né? Quantas coisas que a gente coloca porque a gente tem que ser boazinha. Ai, o que que a minha família vai achar, né? Porque, ai, nossa, gente, isso é uma escravidão mesmo. A gente está, É, continua escravo e não está sendo bom para ninguém isso. não, não tá mesmo. Sem dúvida. Acho que tem muita coisa para a gente pensar, e é claro que culturalmente isso recai mais sobre a mulher, né, dessa submissão. É, então, quem que está assistindo aqui que já não entrou nessa de querer ser boazinha, né? Porque isso é muito valorizado, né? Então, você conseguir fazer tudo, aceitar tudo e fazer ainda com um sorriso no rosto, de É, preferência. porque ela dá conta, né? Ah, eu dou conta, não. Agora, assim, você tem que dar conta, tem que dar conta do quê, né? É, exatamente. Uau, forte. Muita coisa para a gente quebrar aqui dentro, né? Quebrar esses paradigmas aí. Sim. Nossa. Então, bora lá. Nossa, você acredita que me deu até um negócio assim na cabeça, assim, uma pontadinha de dor de cabeça, assim, falei assim, Olha, nossa, acho que eu me... Juro, eu tô aqui agora, de repente veio um pum, falei, ixi, tem alguma madrasta aqui que quer. pegou algum ponto sensível, é verdade. Muito, muito, assim, muito, muito, porque é exatamente isso. De repente você joga a luz naquilo que te bloqueia a vida inteira. Sim, exatamente. Esse olhar de inocência, assim, mas inocência nociva, né? É, que é uma ingenuidade que a gente não percebe quando a gente está sendo escravizada, né? Submetida a alguma coisa desse tipo. É isso mesmo. Então, bora lá, gente. Estou precisando meditar. Estamos. Ai, meu Deus. Então, vamos lá, procurando uma posição confortável. Aí vai percebendo no seu corpo se pegou algum ponto, como o meu aqui, ó. Já percebi que a minha cabeça trouxe uma pulsação aí qualquer, do nada, né? Do nada, né? Trouxe alguma pulsação. Então, percebe no seu corpo se alguma parte te chama mais atenção agora. Percebendo, solta, vai soltando devagarzinho, só de você trazer a consciência para o seu corpo, a sua presença, você vai conseguindo relaxar um pouquinho mais, vai soltando um pouquinho mais. Dentro do melhor possível, mantenha a coluna ereta, cabeça no prolongamento da coluna, relaxa os seus ombros, o seu semblante sereno e tranquilo e a sua respiração pelas narinas. Iniciamos então nossos 5 minutos de meditação em silêncio.
E encerrando essa meditação, vai devagarzinho movimentando os seus pés, suas mãos, sua cabeça. Alongue-se, espreguice-se e, no seu tempo, gentilmente pode abrir os olhos. Ai, que bom. Nossa, deu uma relaxada total, você acredita? Ai, que Senti até minha maravilha. cabeça indo para frente, assim. Falei, nossa, alguma coisa precisava ir embora. Que bom, maravilhoso. Que delícia, que delícia. Obrigada, Ai, Ani. Oh, que obrigada, bom. Cá. Eu que Delícia, agradeço. delícia. Obrigada para você que está aqui com a gente. E a gente fica aqui, ó, na torcida para a próxima tarefa. Vamos lá, vamos lá. Um beijo. Obrigada, Ani. Beijo, obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, gente.